Olá, tudo bem com vocês? Bom dia, sextou. Voltei aqui para contar mais uma história para vocês na nossa sexta que lá vem história. E hoje, como eu no carnaval, né, no feriado de carnaval, eu fui para casa dos meus pais. Meus pais moram em Mojimirim. E a gente conversou bastante, né? Eu vi uns amigos que eu não via há algum tempo. Eu fiquei com os meus pais um pouco, a gente saiu, conversou. E a gente relembrou muito da nossa família, né? A minha mãe contou algumas coisas a respeito da bisavó, dela que veio, ela é austríaca, que veio quando ela, antes, né, de ter os filhos, né, que veio de outro país, contou como foi a viagem, parece que ela veio num barco, né? Então, assim, a gente ficou relembrando e a minha mãe gostou, ficou saudosa, assim, de relembrar sobre a família dela. Meu pai também contou dos pais dele, da época em que meu avô contava as histórias do pai dele. Então a gente ficou lembrando algumas coisas sobre a nossa família, né? E me veio, assim, de falar sobre saudade, né? O que é saudade? Saudade é vontade de voltar naquele momento, né? Não necessariamente que a gente quer que volte aquele acontecimento, aquilo que passou, né, que a gente viveu, mas que a gente lembra daquilo com uma saudade dentro da gente, né? Para quem conhece meu livro, né, Dissolvendo Pensamentos, eu começo o livro falando de saudade, né? Antes do primeiro capítulo, para quem tem, né, mas ou quem não sabe, né, eu falo compara a vida a um trem e falo que o trem é como se fosse a vida e que a saudade tá sempre de mãos dadas pelo trem, né? O que eu me refiro aqui a uma saudade da gente, né? De onde a gente vem, a gente passa por a vida sempre tendo uma saudade. E isso eu falo me referindo àquela angústia eterna que a gente tem na gente. Não de sentir tristeza, mas a gente tem, assim, alguma coisa que falta, né? E eu acho que isso é o que eu sinto. Eu acho que muitos escritores... Eu já ouvi outras pessoas falando isso, é uma angústia humana, né? É universal esse sentimento de alguma falta, de alguma coisa que ficou. Mas eu acredito, como eu pratico meditação, né? E a gente faz esses estudos do yoga, de outra filosofia, né? Do Oriente, que é diferente da gente. Então, a gente tem uma ideia, assim, da vida um pouquinho diferente, né? Então, a gente tem saudade do que a gente é em essência, né? Daquele ser que a gente é. Mas durante a nossa vida humana, a gente tem episódios, sim, de saudade. Então, tem um texto no livro, na página 114, que o título é Saudade é Vontade de Voltar. E nesse texto, né, essa crônica, eu tô falando do meu filho, que ele diz um dia pra mim que tá com saudade do pai, né? Ele mora comigo, né? Já ficou um tempo longe de mim, mas ele mora comigo, só nós dois, desde que ele tinha 8 anos. Então ele fica mais distante do pai, né? E algumas vezes ele visita, mas agora como ele é jovem, ele tem os compromissos dele, ele pouco vai. Mas existe uma saudade de momentos da vida dele com o pai, que mesmo eu fazendo tudo que eu posso por ele sente, né? Então eu vou ler só um trechinho aqui pra vocês. Vamos lá. Saudade é relembrar um cheiro, um lugar, as palavras. É um retorno que fazemos por reconhecer que o laço que nos une às vezes afrouxa, e a gente sente. Sente porque faz falta, porque o silêncio da distância em algumas horas incomoda. Se eu tiver que dar um conselho a meu filho, que ele não demore em diminuir os vazios e que não deixe que o corre-corre o afaste demais a ponto de perder de vista. Saudade é vontade de voltar a um lugar conhecido, e enquanto a gente pode e conhece o caminho, sempre vale a pena voltar. Então eu queria falar sobre isso, né? Porque como no feriado eu fui encontrar meus pais, minha família, minha mãe ainda me agradeceu, ela falou obrigada, viu, Flávia, porque a gente acabou falando desse assunto, relembrando coisas da vida dela, até da infância dela, que ela chama a avó, né, de nona. Então, assim, foi gostoso ela relembrou do pai dela também, meu avô que já faleceu.
E essa saudade que a gente tem das pessoas é uma saudade, na verdade, que a gente se reconhece no outro, que a gente carrega um pouquinho dos nossos antepassados, né? Das pessoas que vieram antes da gente, e que por elas a gente tá aqui. A gente sempre tem um pouquinho delas. Eu até fiquei perguntando pra minha mãe se ela sabia mais a respeito das minhas antepassadas, das mulheres, né? Se elas gostavam de escrever como era a vida delas. Eu tô pesquisando, porque eu tenho bastante curiosidade nesse assunto. Eu queria deixar esse recadinho, porque foi um acontecimento, né? Mais uma história que eu tô aqui pra contar, que aconteceu na minha família, que é sempre bom a gente preservar os laços que a gente pode preservar, né? E manter, assim, aquela saudade saudável, né? Lembrar daquelas pessoas que fazem diferença na nossa vida, ou que já vieram antes da gente, que diminuíram a dificuldade do nosso caminhar hoje aqui, porque quem vem antes vem trazendo muita coisa, né? Tirando bastante coisa do nosso caminho. É nisso que eu acredito, né? As mulheres da minha família, como das mulheres, ou os homens também, eles foram tirando algumas coisas para o nosso caminho ficar aberto. Então é bom a gente lembrar um pouquinho dessas pessoas que vieram antes da gente, não perder a oportunidade de ficar com quem a gente ama, com os nossos pais. Como eu falei no outro vídeo, né, sobre aceitação, né, às vezes a gente tem que aceitar da família, e eu digo isso porque eu sei que tem gente que não convive com os pais, com os avós, ou que não tem um bom relacionamento. Eu sei que isso é comum, né, e eu também não falo pra gente aceitar o outro, ou aceitar qualquer pessoa porque é parente, ou porque a gente é obrigado a aceitar mesmo se essa pessoa te faz mal. Mas eu acredito que mal, a gente só vai sentir o mal que o outro faz se a gente quiser, a gente pode não sentir, mas a gente pode sim fazer aquele, se é o seu caso, se você tem alguém na família que você não gosta, não convive, mesmo sendo uma pessoa próxima, né? Porque o santo não bate, porque não dá certo. Eu acho que a gente tem que pensar em fazer aquele perdão emocional, sabe? Não é chegar lá porque eu falo, a gente tem que perdoar internamente. A gente não sabe onde ela percorreu, como foi o caminho dela, cada um interpreta essa vida de uma maneira, né? Então a gente tem que fazer aquele perdão interno. Eu perdoo você, eu considero você do jeito que você é, né? E mesmo que eu não esteja do seu lado o tempo inteiro, porque a minha vida é diferente da sua, eu escolhi meu caminho, mas que dentro a gente esteja livre de qualquer desconforto, de qualquer sensação ruim em relação a outra pessoa. Isso, com certeza, vai deixar você muito mais feliz e mais tranquilo. A gente precisa ir desatando esses nós para a vida ficar um pouquinho melhor. Tá bom? Então era isso que eu queria falar. Um beijo pra vocês. Não esqueça, eu vou deixar o link na descrição do vídeo do meu livro. Ele tá sendo vendido no Magazine Luiza, também na Amazon, mas no Magazine Luiza ele chega mais rapidinho se você pedir, tá bom? Então, ótimo final de semana. Um beijo e até mais.